Depois, nós temos a documentação de experiência do usuário. A ideia da documentação de experiência do usuário, como eu falei, é justamente documentar todas as maneiras como um usuário vai interagir com a nossa interface. Então, o primeiro conteúdo dessa documentação é algo que eu já falei, que é a persona do usuário, que é justamente conseguir resumir quem é o usuário. Essa é a primeira coisa que a gente sempre faz, que é resumir quem vai fazer uso daquilo que a gente está desenvolvendo. Segunda coisa que a gente geralmente faz é o cenário do usuário, que vai descrever quais etapas o usuário vai passar para executar uma tarefa específica. Então, por exemplo, um usuário que está acessando um website, ele vai ter primeiro uma etapa de login, depois ele vai ter uma etapa de clicar no menu, depois ele vai clicar para selecionar uma página específica, depois ele vai clicar para configurar alguma coisa, preencher um formulário, por exemplo, depois ele vai fazer o upload de algum arquivo e assim vai. Então, todas essas etapas, todo esse fluxograma o usuário quer fazer tal coisa, então ele tem que fazer isso, 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 isso. Constitui um cenário de usuário. E aí, para cada tarefa, você vai ter um cenário de usuário diferente. O mapa de cenário descreve todos os cenários possíveis para cada função. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que é, sei lá, acessar dados, baixar dados, o mapa de cenários vão ser todos os cenários de usuário, todos os caminhos e rotas que ele pode fazer para conseguir é, fazer uma tarefa desse grupo. O mapa de história do usuário, por outro lado, ele basicamente cruza o cenário do usuário com uma história do usuário. Porque para toda tarefa que o usuário quer fazer, a gente tem alguma história, tem que ter alguma história, um conjunto de histórias associados àquela tarefa. Então, o mapa de história do usuário basicamente garante que a gente está cobrindo as tarefas que a gente quer que uma pessoa seja capaz de fazer dentro do nosso backlog de produto. E por fim, talvez o mais popular ou o mais proeminente dos tipos de documento de experiência do usuário são os guias de estilo de interface gráfica, que descreve todos os elementos de interface com o usuário, com todos os conteúdos e regras, de tal forma que a gente mostre como o usuário vai interagir com a nossa ferramenta. Então, por exemplo, para o caso de um website, geralmente você vai ter o mapa do site, que informa como que todas as páginas interagem entre si. Outra coisa que é muito comum, que eu já falei anteriormente, são os wireframes, que são como se fossem os blueprints da interface gráfica. São os rascunhos, vamos dizer, das telas que a gente espera ter no nosso aplicativo. Os mockups são as imagens estáticas com desenho final. Então é como se eu tivesse fotos das minhas telas. Enquanto o wireframe ele é um rascunho, o mockup já é o rascunho evoluído, já é como a gente espera que seja o meu aplicativo de fato. Os protótipos, prototypes, são os mockups que você consegue interagir, então geralmente tem algum tipo de funcionalidade. A jornada do usuário, que se eu não me engano é mostrada nesse fluxograma aqui, mapeia todos os passos do usuário durante o uso do produto. E os testes de usabilidade são os feedbacks colhidos do usuário com relação à interface gráfica. Então, no final das contas, a documentação de experiência do usuário visa definir bem quem é o usuário e como ele interage com a nossa ferramenta. No caso de um cientista de dados, dificilmente você vai ser responsável por desenhar a interface gráfica. No limite, você é responsável por garantir que numa das etapas que está colocada aqui, na jornada do usuário ou num dos cenários do usuário, a ferramenta que você desenvolveu consiga se comunicar adequadamente com aquela etapa. Por isso, o cientista de dados geralmente é uma figura mais distante dessa discussão. A única coisa que ele precisa entender bem é a persona de usuário, quem vai utilizar essa ferramenta de fato. Porque isso muda naturalmente os tipos de dados que a gente vai querer devolver numa determinada saída de código, né? Mas
obviamente, a maior parte do foco da documentação da experiência do usuário fica nesse cara aqui, que fica a cargo geralmente dos designers de uma ferramenta. Né, e que vai ter uma interface gráfica efetivamente, porque tem ferramentas de ciência de dados que não precisam desse tipo de documentação. Assim, o grande resumo é que, como cientista de dados, vocês não vão ter que, na maioria das vezes, escrever qualquer uma dessas documentações, mas é bom vocês terem conhecimento, de como o seu aplicativo funciona para as partes que forem relevantes para você ter clareza de como elas devem operar no contexto do produto como um todo.